Olá pessoal, dando continuidade na nossa videoaula, hoje falaremos sobre números. Entenderemos a diferença entre números inteiros e números de ponto flutuante e faremos alguns códigos de demonstração para que vocês tenham como base para a resolução do questionário. Bom, na aula anterior eu expliquei para vocês a criação do projeto. Então eu tenho aqui já um projeto criado e vou iniciar meu código aqui. Então, vou iniciar com um comentário, colocar aula 2 hoje. O tema será números. Tá aí. Muito bem. Então, nós temos que inicialmente fazer a inclusão da biblioteca. Include. Vamos colocar a biblioteca IOStream. IOStream tá aí. Vamos usar o namespace, std, ponto e vírgula, tá aí. Vamos declarar uma função do tipo int, vai ser a nossa função principal, e vamos delimitar ela com os colchetes aí. Muito bem. Então a partir daqui eu consigo fazer a explanação sobre números para vocês, declaração de variáveis e tudo mais, para que vocês consigam ver a simulação e deixar de forma mais lúdica todo o e-book que vocês fizeram leitura, agora implementando ele aqui no código. Muito bem. Então eu tenho aqui a estrutura básica, qualquer código que vocês iniciarem, vocês vão ter que ter essa estrutura, a inclusão da biblioteca, o namespace e a função principal chamada main. Muito bem, dentro dessa função, o primeiro ponto que a gente vai entender é como declarar uma variável. Então, como a gente vai trabalhar com números e inicialmente trabalhamos com números inteiros, o número inteiro é um número que não tem aquela casa decimal, não tem a parte fracionária. Então, a gente não vai ter vírgula nesse número, que dentro do código a gente tem que esquecer essa questão de vírgula, porque dentro do código ele vai entender esse ponto, essa casa decimal como ponto, não vírgula, como a gente é acostumado no nosso cotidiano. Então, por exemplo, para eu representar 2,5 no nosso cotidiano de modo decimal, a gente colocaria vírgula. Só que no código em específico, a gente trabalha com ponto, então seria 2,5. Muito bem. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma variável que consiga armazenar um valor inteiro e esse valor ser apresentado para mim na tela. Então, por exemplo, eu tenho algumas regras que têm que ser respeitadas no momento da declaração de uma variável. Quais são as regras? Primeiro, o tipo da variável. Então, se a gente vai trabalhar com o número inteiro, o tipo da variável tem que ser do tipo int. Instrução utilizada para você definir o tipo da variável. Seguida do tipo, você tem que definir um nome para essa variável. Esse nome, vocês têm que tomar cuidado que ele tem algumas particularidades. Primeiro, esse nome ele não pode ser igual às palavras reservadas. O que são essas palavras reservadas? Por exemplo, o int é uma palavra reservada para definir um tipo de variável. Então eu não posso vir aqui e querer dar um nome para minha variável de int. Eu não posso usar acentos para esse nome. Então, por exemplo, colocar a letra E com acento, isso daí não pode ser utilizado, esses tipos de símbolos, para o nome de uma variável. Eu não posso iniciar o nome de uma variável com números, tá? Então, tem essas regras que vocês têm que ser respeitados, que está descrito no e-book que vocês fizeram leitura. O nome da variável, letra maiúsculas e minúsculas são tratados diferentes. Então eu vou criar uma variável chamada x aqui. Simples. Fiz a instrução, não esqueça, termina com ponto e vírgula. Tá aí. Após isso, o que eu vou fazer? Eu vou atribuir um valor a essa variável. Então eu vou pegar o x e vou colocar
o operador, né, de atribuição, que é o igual. E o que eu vou carregar dentro dessa variável? O que vai ser atribuído a essa variável x? Um valor. Então eu vou colocar aqui o valor 25. Um valor inteiro qualquer. Terminei essa instrução, ponto e vírgula, fecho ali e finalizo a instrução. Vou querer mostrar, né, essa variável na minha tela. Então, de acordo com a aula anterior, que eu já iniciei a explanação para vocês, a gente vai utilizar a instrução count, um operador de fluxo de saída, e aqui a gente vai colocar o nome da variável que a gente quer que ele mostre na tela. Então, no caso é x. Vamos entender esse código aqui. Dentro da função, na hora que esse código for executado, vai ser declarado uma variável x. Então vai ter um espaço reservado com o nome x e ali dentro eu vou conseguir armazenar dados do tipo inteiro. Logo em seguida vai ser atribuído a essa variável declarada o valor 25. Em seguida, essa variável que já contempla o valor 25, que foi atribuído anteriormente, vai ser mostrada no console. Então, em vez de eu digitar 25 aqui no x, que poderia ser, eu estou falando para ser mostrado na tela a variável x. E a tela, o console vai me mostrar o que tem dentro dessa variável, que no caso é 25. Vamos ver se vai funcionar. Então eu estou executando, né? Cliquei aqui para executar o programa. Ele está fazendo a compilação, traduzindo de uma linguagem de nível alto para uma linguagem de máquina, nível baixo. E aqui vai ter um console que vai mostrar o resultado. Então tá lá. Foi executado com sucesso, tá aqui o valor 25 está sendo mostrado. Okay. Criamos uma variável, atribuímos o valor para ela. Nós podemos fazer operações matemáticas com essa variável, né? De que forma? Eu poderia vir aqui na atribuição do valor à variável x, atribuir esse valor aqui multiplicado por 2, né? Então, em vez de atribuir apenas 25, eu vou atribuir o produto, né, 2 vezes 25 à variável x, e ela vai ser apresentada para mim. Vamos ver se vai ser 50 que vai ser apresentado. Mandei executar o código novamente. Olha lá, 50, mostrou para nós. Então tá certo. Eu poderia trabalhar a operação aqui no count também, ó. Tirei aqui, né? Olha aqui. Estou atribuindo a variável x, né, o valor 25, e na hora de mostrar esse valor para mim no console, eu pego o valor que está com a variável x e multiplico por 3, por exemplo. Vamos ver o que ele vai fazer. Estou executando. Olha lá, 75. Então vocês conseguem trabalhar operadores matemáticos com as variáveis também, ok? Dessas duas formas aqui que eu pontuei para vocês. É possível declarar várias variáveis. Então eu poderia inserir uma nova linha, colocar int, né, que é o tipo da variável. O nome da variável tem que ser diferente, que eu já usei x, eu vou colocar uma variável y e finalizar a instrução com ponto e vírgula. Aqui na parte inferior eu poderia atribuir a variável y, atribuir um valor 2, ponto e vírgula. E aqui na minha instrução, mostrar na minha tela o produto entre x e y. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Tá lá. Então ele pegou o que? Vamos entender esse código. Criou uma variável do tipo x, x do tipo int,
criou uma variável int com o nome y, atribuiu a variável x o valor 25, atribuiu a variável y o valor 2 e mostrou na nossa tela o produto entre a variável x e y. Tá aí, 50. 2 vezes 25, 50. Bom, existe uma forma mais reduzida de vocês fazerem a declaração de uma variável. Então eu poderia pôr aqui, em vez de int, linha a linha, e o nome da variável, igual foi colocado aqui, eu poderia reduzir essa declaração aqui da seguinte forma: tipo da variável, seguido do nome da nossa primeira variável. Só que eu tenho que declarar uma outra, um y, por exemplo. Então, coloco vírgula e o nome da segunda variável. Terminei essas variáveis que eu quero declarar, ponto e vírgula, finalizei a instrução. Então, isso que vocês estão vendo aqui é a mesma coisa de eu ter feito em duas linhas, né? Vamos ver como que isso vai se comportar. Vou executar. Vocês vão ver que vai ser criada a variável do tipo int x e y, atribuído o valor e mostrado para a gente aqui o produto entre elas, 50. Ok? Bom, os números, eles podem ter valores elevados, né? Por exemplo, 30 milhões, 30 bilhões, né? E valores muito pequenos. Então existe uma forma de vocês apresentarem esses valores no código utilizando a notação científica. Então, por exemplo, aqui, deixa eu apagar aqui, vou declarar uma variável apenas x, né? E vou mostrar na tela apenas x, está aí. Só que esse x eu vou atribuir um valor bem alto, né? Então eu vou atribuir aqui um valor de 100 mil. Então, teoricamente, tá aí. Deixa eu... 100 mil, ponto e vírgula. Tá aqui. Vamos executar. Vocês vão ver que vai aparecer os 100 mil aqui. Tá aí, 100 mil. Eu poderia ter uma apresentação melhor, até para a gente, de certa forma, não confundirem com a quantidade de zero. E eu não poderia, por exemplo, vir aqui colocar um ponto para poder classificar as casas aí a cada 1000. Não dá, porque a partir que eu coloco esse ponto, esse número não é mais um inteiro, ele é um ponto flutuante. Só que na linguagem C++, você pode pôr aspas simples. Então, por exemplo, aqui eu tenho 100 mil. E essas aspas simples, ela não vai ter valor nenhum no código, né? O meu código, na hora de fazer a compilação, o meu compilador, na hora de fazer a compilação, ele vai desprezar essa aspa simples, mas é uma forma da gente utilizar, uma estratégia que a gente pode utilizar como programador para você representar um número com bastante casas, né? Sem se perder nessa quantidade de casas. Então, vamos executar o código aqui com essa apresentação e ver o que acontece. Tá aí. Na verdade, não mudou nada do anterior, continuou a mesma apresentação, só que eu usei aspas simples ali para dividir as casas, né? Do ponto de vista do programador, eu consigo ter uma visualização mais clara, mais lúdica sobre um número com bastante casas, né? Bom, eu poderia apresentar ainda esse número de uma forma mais reduzida. Então, por exemplo, eu sei que 100 mil ele tem 5 zeros aqui, né? Então 1 e 5, né? Esse E pode ser maiúsculo ou pode ser minúsculo. Vou pôr maiúsculo aqui, 1 e 5. O que isso representa? Lá na nossa matemática, seria 1 vezes 10 elevado, né, a 5.
Então 1 vezes 10 à quinta, que representa os 100 mil. Então eu posso, no nosso código, representar um número muito grande através de uma notação científica, conforme apresentado aqui. Vamos executar o código para ver o que ele é, o que o código vai nos mostrar no console com essa anotação científica do número. Tá aí, ó, os mesmos 100 mil. Então eu mostrei aqui para vocês algumas formas de vocês apresentar os 100 mil, o valor inteiro. Ó. Vocês podem digitar o próprio 100 mil, né? Vocês podem usar aspas simples para fazer a divisão das casas, ou vocês podem usar a própria notação científica. Expoente 5. Tá aí. Ok? São formas de vocês atribuírem a uma variável um valor inteiro. Bom, já o número de ponto flutuante, então aqui eu vou criar uma variável, então eu vou declarar uma variável aqui. O número de ponto flutuante já não pode ser mais int inteiro, tem que ser float. Tá aí. O float é um tipo de variável que representa aí o ponto flutuante. Então aqui eu vou dar um nome de y para essa variável, ponto e vírgula, tá aí. E vou atribuir o valor de y, né, a variável y, né, o valor 2,5. Não pode ser vírgula. O ponto flutuante tem que ser, o número fracionário tem que ser representado após o ponto, então o símbolo é o ponto, então 2,5, ponto e vírgula. Tá aí, terminei a instrução. Vou mandar apresentar na tela, então em vez de apresentar a variável x, vou mandar apresentar a variável y, tá aí. Então, o que esse código vai fazer? Vai criar uma variável inteira x, uma variável inteira float y, vai atribuir os valores, só que na tela minha vai ser apresentado apenas y. Vamos executar para ver que número vai aparecer. Tá lá, 2,5. Agora veja que interessante, ó. Eu vou apagar aqui essa variável x e vou fazer da seguinte forma. Vou pegar essa variável x e vou mandar atribuir a ela o valor de y. Ponto e vírgula, fecha. E mandar mostrar na minha tela o valor de x. Olha que interessante, ó. A variável x é inteira. A variável y é ponto flutuante. Na variável y, coloquei 2,5 e mandei atribuir o valor de y à variável x e mostrar na tela x. O que é esperado? Vai ser mostrado o quê? 2,5 ou outro valor? Vamos ver? Porque 2,5 não é um valor inteiro, é um valor de ponto flutuante. No entanto, ele está sendo armazenado em um local, em um espaço onde só recebe número inteiro. O que acontece? Vamos executar para ver como que o computador vai interpretar esse exemplo. Tá lá, ele mostrou 2. Então, vocês concluem que, nesse caso, ele tirou toda a parte fracionária e ficou apenas com a parte inteira, né? Então, o 2,5 virou apenas 2. Se você fizer uma operação matemática e armazenar em uma variável inteira, por exemplo, uma divisão, lembre-se que ele vai tirar toda a parte fracionária e ficar apenas com a parte inteira, tá? O exemplo que eu pontuei aqui. Bom, os números, eles podem ser apresentados em outras bases numéricas. Por exemplo, nós temos a base decimal, que é a nossa referência, formada por números de 0 a 9. Nós temos a nossa base octal,
que é formada por números de 0 a 7. Nós temos a base hexadecimal, que é formada por números de 0 a 15. E nós temos a base binária, que é formada por números de 0 e 1 apenas, né? Que é a base de referência, que é a linguagem de máquina, o número binário. Vocês podem estar utilizando outras bases numéricas para poder atribuir valores a uma variável. Então vamos aqui fazer alguns exemplos. Deixa eu apagar essa parte aqui. Então eu tenho apenas uma variável aqui declarada do tipo int, o nome x. Eu vou atribuir a essa variável aqui x, eu vou atribuir um valor em hexadecimal. Então como que a gente insere um valor em hexadecimal? Então é 0x, que é a representação de que você vai estar trabalhando com o valor em hexadecimal. E eu vou colocar o valor aqui 63, por exemplo. O valor 63 que vocês estão vendo é um valor em hexadecimal. Se você converter ele para decimal, vocês vão ver que ele vai ter um outro valor. Vamos executar para ver o que acontece com esse código. Ou seja, eu atribuí um valor hexadecimal à variável x e vou apresentar ela no meu console. Vou dar um play aqui. Tá aí. Apresentou o valor 99. Com isso, a gente já chega à conclusão de que o número 63 em hexadecimal equivale ao valor 99 em decimal. Tá? Eu poderia trabalhar com um valor binário? Poderia. Eu venho aqui e vou inserir 0b, aí eu insiro o valor binário. Lembrando que o valor binário é 0 e 1 apenas, então eu colocaria aqui, 11001. Isso aqui eu estou colocando um valor aleatório. Não sei quanto que isso representa no número decimal, nem em hex. Mas aqui é como se você estivesse atribuindo à variável um valor diretamente numa sequência binária. Então eu vou dar um play aqui, e vamos ver o que o console nos mostra. Tá aí, valor 25. Então essa sequência binária aqui, composta de 11001, representa o valor 25 na base decimal. Bom, é possível também trabalharmos com a base octal. A base octal, ela vai corresponder a números de 0 a 7. Então não esqueça que vocês não podem representar um número octal com valores acima de 7. Como que a gente insere um valor octal, atribui um valor octal a uma variável? Então sempre inicia com 0. Iniciou com 0, o compilador já vai entender que já está se tratando de um número octal. Seguido do número, né? Então eu vou colocar 123. Então observe que o valor 123 está sendo apresentado na base octal por conta do 0 na frente e é atribuído à variável x, e vai ser mostrado na tela. Vamos ver como que se comporta esse código. Estou executando ele. Tá aí o valor 83. Então o número 123 na base octal equivale aí a 83 na base decimal, que é apresentado no console. Então já existe aí uma conversão sempre dos números colocados, atribuídos às variáveis, conversão para o número decimal para ser apresentado no console. Bom pessoal, nesse vídeo a gente tratou sobre números inteiros e números de pontos flutuantes. Falamos também sobre a notação científica e as bases, né, o sistema de numeração da base octal, hexadecimal, decimal, né, e binário. Aconselho todos a fazerem a leitura do e-book, responderem os questionários para melhor fixar todo esse conhecimento. Obrigado, até a próxima.